Roger, tudo bem? Queria que tu começasse falando, então, para a gente ao que se deve, você acha, o bom momento do futebol gaúcho e ver a dupla como protagonista aí do Brasileirão. Muito embora seja o início da competição, e é prematuro a gente fazer qualquer tipo de previsão. Iniciar bem uma competição é sempre importante, né? E, na minha opinião, se deve ao trabalho e à continuidade dele realizado nas duas equipes. Você conseguir formar um grupo e ter a possibilidade de continuar e estabelecer o trabalho, né, aumenta a margem, né, de êxito e de sucesso. Roger, a gente viu o Wallace trabalhando hoje normalmente. Você conversou com a parte jurídica, se ele vai entrar no bid hoje, tem uma expectativa que ele possa entrar? E se entrar, ele viaja para o jogo de amanhã contra o Palmeiras? Não, ele não viaja, fica ainda sob o regime de treinamento. Em função das negociações, ele ficou um período afastado, né, das atividades do campo, e é importante que ele restabeleça o seu nível e o seu ritmo normal, né? Mesmo que entre hoje no BID, ele fica em Porto Alegre, né, para um segundo momento. Com exceção do Marcelo Groi, que foi a baixa de última hora, né, tá com a seleção brasileira, pelo que a gente pode perceber, você vai repetir o mesmo time que venceu o Curitiba. A postura, jogando fora, como visitante, eu queria que você falasse desse jogo. E uma outra, Roger. Ontem surgiu a informação da troca do Edinho pelo Negueba, e a direção disse, olha, está mais pelo Roger em liberar o Edinho e contar com o Negueba. Você aceita liberar o Edinho para receber o Negueba, já que está mais para você definir essa situação? Bom, pela primeira questão relacionada à postura, né, da gente fora de casa, nós temos um percentual de vitórias jogando fora de casa importante, né, porque, primeiro, é sempre determinante sair de casa e tentar buscar pontos, e os 3 pontos são sempre o mais importante, né, e isso faz com que dentro do jogo você adote posturas diferentes, dependendo, né, do que você está propondo ao adversário, ou o adversário está acabando lhe submetendo dentro do jogo, né? Quando dá para marcar alto na saída de bola, a gente marca, né? Quando o adversário consegue sobrepor a nossa marcação mais alta, a gente recua e marca em bloco mais baixo ou intermédio, né? Mas o objetivo é sempre de 3 pontos. Agora, com a relação do negócio envolvendo o Negueba e o Edinho, né, mesmo, né, cabendo a mim, ao treinador, não gosto e não se o atleta entender que deva fazer e trocar de casa, né, pro seu bem, treinador nenhum tem o direito de segurar o atleta. E a questão do Negueba, todos sabem que já não é a primeira vez que se fala nesse assunto. É um jogador que, para mim, é um jogador interessante, mas até esse momento não tem nada acertado, nada definitivo. Aqui, o Grêmio hoje, o Bobô voltou a treinar normalmente, né? Na tua opção para jogar contra o Palmeiras, né, vai ser a opção pelo Bobô, que é um cara um pouco mais de área, ou pelo Everton, que é essa questão da mobilidade? Não, vou repetir a escalação da última partida, ou melhor, das últimas 2, que acabaram as últimas 2 partidas. O Bobô ficou quase que uma semana aí parado, né, em função do problema que teve. Hoje foi o seu primeiro dia de treinamento, e também em função das ausências do Miller, né, do Pedro, que sentiu alguma coisa, né. Eu tenho um banco bastante jovem, né, com o Batista e com o Tilica também, e eu preciso do peso dele ali para me dar também uma sustentação importante. Ô Roger, como é que você vê assim quando as pessoas dizem, poxa, se está dando certo o modelo com o Luan como falso 9, por que às vezes ainda passa pela cabeça colocar o centroavante? Evidentemente você tem as suas convicções, não é? E acertou de novo em colocar o Luan mais adiantado, mas como é que você vê esse comentário das pessoas? Isso, envolvendo a crítica também, os jornalistas. Eu vejo com bastante tranquilidade, Benfica, porque isso é uma questão muito cultural.
É cultural. Nós estamos acostumados a ver a figura do centroavante centralizado e principalmente os laterais jogando em amplitude dentro do campo adversário e municiando 30, 40 bolas por jogo para dentro da área, né, para esse centroavante. E quando em alguns momentos dizem que o meu jogo não é para o centroavante, ou que o meu time não joga para o centroavante, né, eu discordo porque a diferença para mim é que eu jogo para o centroavante, só que eu não jogo exclusivamente criando oportunidade de linha de fundo para que ele seja municiado para cabecear. Né, os gols que o Bobô fez no ano, que é um artilheiro ao lado do Luan, foram todos gols com possibilidade de finalização de dentro da área. Então a mecânica que o nosso time produz é para jogar com centroavante, sim, com atacante, né, mas não exclusivamente para que o modelo que historicamente e muito bem sucedido no nosso futebol brasileiro se consagrou, que ele não possa ser readaptado e agregado qualidade a ele, né, que é o que você conseguir também criar jogadas, né, não só por fora, né, para cruzamentos, também como por infiltrações em profundidade que acontece no nosso sistema. Então eu vejo com tranquilidade porque eu entendo que é uma questão muito cultural. E isso, essa dúvida, essa desconfiança só vai dirimir quando realmente, né, um modelo acontecer da forma que está acontecendo. O fato de no ano passado ter usado o Luan como um jogador mais avançado, né, porque naquele momento o treinador ele tem que contar e fazer um esquema com o material humano que ele tem à disposição, e naquele momento foi o que melhor se adaptou. Né, depois chegou o Bobô, né, que teve bons momentos também, e agora de novo, né, principalmente, né, com a boa fase, né, que o Everton está entrando na equipe, dá a condição de novamente ter o Luan flutuando. Né, então, com tranquilidade, simplesmente, porque eu entendo, é uma questão bastante cultural. Roger, te pediria duas, com licença. Primeiro que tu analisasse números, eu sei que números são coisas que tem toda uma variação, mas o Grêmio é o time que mais desarma no campeonato e tem desarmes corretos, e se isso é uma situação que melhorou em relação ao teu time, e é o segundo, em contrapartida, que mais erra passes atrás só do Sport. O que tu pensa sobre esses números, embora frios, eles precisam ser mais detalhados? E uma outra, teve algo importante que mudou da eliminação da Libertadores, ou para o time que não estava jogando tão bem quanto esse que está jogando muito bem agora? Vou começar pela segunda que me falou. É uma pergunta bastante interessante e inteligente, porque nós já debatemos isso, né, do ponto de vista interno. A questão maior talvez esteja sendo avaliado e visto esse número como um número bruto e absoluto, mas se nós enxergarmos o percentual de acerto dos nossos passes, ele é muito alto. Né? Por quê? Porque a gente troca muitos passes. Então, o número bruto absoluto talvez seja maior, né, do que outras equipes, mas se a gente comparar, né, com o percentual de passes e com o número de passes que a gente dá, ele é um número muito aceitável e de excelente nível. Né? Nós temos mais de 90% de passes certos. Né? Então, é bem acima da média. Né? E a primeira então, eu também, nos nossos números, nas nossas avaliações, como eu disse, o número ele pode ser frio, a gente tem que interpretá-los, né? Talvez tenha, nesses números, né, no ano passado, quando a gente acabou e a gente fez uma avaliação, né, do nosso jogo quantitativamente, e do time que foi campeão, do time que foi segundo, alguns times que foram campeões da Libertadores. E a gente, dentro dos jogadores que desarmavam mais, né, que tinham uma intensidade defensiva maior, não estavam os jogadores dos primeiros da frente. Né? E isso se deve muito porque a forma que a gente marcando zona, o sistema é que acaba roubando mais as bolas.
Então, uma primeira pressão no portador da bola faz com que ele tenha que olhar para a bola e ter que redirecionar o que ele estava pensando em fazer, né? Mas ele acha um passe, daí no segundo movimento mais apertado, ele tenha que acelerar um passe quando ele não gostaria, e no terceiro movimento alguém antecipa e rouba essa bola. Né? Por quê? Porque a marcação é feita em conjunto, né? E isso, respondendo a última tua, isso talvez tenha sido o que a gente tem evoluído muito nesse princípio de campeonato brasileiro. Né? A nossa unidade coletiva, principalmente para defender, né? Entendendo a consciência dos jogadores de ataque dentro desse processo, né? Fez com que a gente desse um salto. Né? Se tu lembrares do segundo gol, o gol do Everton, né? Ele sai da onde? Do rebote. Né? Ele está posicionado no rebote. Poxa, mas tu fez o atacante descer lá no rebote. Né? O que eu digo para eles é que se posicionar bem vai facilitar na hora de atacar. Ele correu 80 metros, mas ele correu em vantagem contra um adversário desequilibrado e correndo para dentro do seu gol. Ele vai ter que fazer isso uma vez. Diferente dele ficar lá na frente, posicionado de costa para o seu marcador, com o seu marcador encostando nele e ele ter que brigar pela força, que não é a sua virtude. Então, é usar as melhores capacidades do jogador para que ele sobreponha a do adversário. Isso a gente evoluiu bastante. Roger, para continuar só nesse assunto, teve só a consciência do jogador de frente que você citou, ou teve algum tipo de reposicionamento que você trabalhou na equipe, no sistema de marcação? E também queria que você falasse do peso de entrar nas rodadas jogando como líder, né? Como o principal time a ser batido a partir de agora. Ajustes principalmente na primeira linha ofensiva, né, que os nossos dois volantes, os nossos dois jogadores de lado, essa unidade, né, o que eu costumo dizer para os nossos jogadores, e em alguns momentos, né, até em função dos muitos jogos e do pouco tempo que tu tem para trabalhar, né, que tudo que serve para a minha primeira linha defensiva, que é composta dos meus zagueiros e dos meus dois laterais, ela serve para a linha da frente também. Se o meu lateral não pode tomar uma bola nas costas, por dentro, entre o zagueiro e ele, o meu jogador do lado também não pode receber e permitir que um passe entre linha seja feito e o jogador adversário consiga receber entre o volante e ele. Né? E essa consciência ela tem que ser trabalhada e manifestada quase que diariamente, porque o jogador brasileiro ele carece muito, né, de concentração na totalidade do jogo. Né? Ele acaba se desconcentrando em alguns momentos, e é onde o futebol, como é prodigioso, acontece. Um detalhe, essa bola que o lateral está por cruzar, não precisa encurtar porque ele vai errar o cruzamento. O meu zagueiro está posicionado dentro da área para cruzar. Não, ele vai cruzar e eu tenho o risco de sofrer um gol. Né? E essa concentração ela tem que ser elevada ao máximo. Né? E isso eu tenho cobrado bastante dentro da atividade. Roger, talvez eu tenha perdido algum capítulo, mas acho que não. Você confirma o Bruno como substituto do Marcelo? Isso tem problema de solução de continuidade na defesa, que tem sido tão elogiado ou não? E aquela questão da pressão. Como é que você faz para lidar com a pressão? Você já viveu vários momentos aqui, se você tem alguma estratégia, e se você acha que a pressão aqui no Brasil é maior? O Bruno é o substituto natural nesse momento do Marcelo, né, que foi convocado. E o Léo vai para o banco, né, porque o Douglas está retornando agora a treinar. Com a relação à pressão, ela é inerente a, como eu disse, a dimensão do que você representa, né, e a expectativa que é gerada em torno disso. Né, e aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos grandes clubes do Brasil, né, a pressão pelas grandes conquistas ela é diária. Né, e o profissional tem que saber administrar. Mas administrar como? Né, tendo a convicção, né, do que se está fazendo. Eu não posso me mover ao sabor do vento, né, ou simplesmente pelo gosto, pelas ideias, né, de outras pessoas. Eu tenho que confiar nas minhas convicções, discuti-las com a minha comissão e colocá-las em prática.
né? Porque, como eu sempre friso, né, o processo, o resultado é do torcedor, mas o processo é do nosso grupo de trabalho, né? E isso é que alimenta o nosso dia a dia. Roger, eu queria que tu falasse um pouquinho mais do Bruno, exatamente porque ele pode ganhar uma sequência longa agora, caso a seleção brasileira vá passando nas próximas fases da Copa América, se ele é um jogador da tua confiança e que pode continuar ajudando nesse trabalho bom que tem feito a tua defesa. Eu não tenho dúvida disso. O Bruno é um jogador experiente, né? Veio contratado no ano passado porque fez um belo no Campeonato Gaúcho. Sempre que substituiu o Marcelo nas suas ausências foi muito bem. Para o atleta, o importante é sempre estar jogando, né? Uma partida, duas, né? Imagino que também o atleta fique na expectativa, né? Porque a sequência ela tem que estar ligada ao sucesso, né, da seleção brasileira na Copa América, e até isso também reforça a torcida, né, pela seleção, né? Mas eu confio plenamente, vai nos ajudar muito, não tenho dúvida alguma. Tem algumas características importantes, né? Tem um enfrentamento no mano a mano muito bom, né? Tem um grau de dificuldade de defesas importantes alto, né? E, como eu disse, tem a experiência e a confiança de todos.